Por favor, Julita. Pronto, retornando aqui e colocar em perspectiva como a Argentina e o Brasil são parceiros importantes, né? Aqui temos o quadro do que é o comércio Argentina-Brasil 2023. Vemos que a participação da Argentina nas exportações brasileiras vai para quase 5%, e a Argentina é o terceiro destino de exportações brasileiras, e no caso das importações brasileiras vai também para quase 5%, sendo a Argentina o quarto destino. Os países que têm um comércio assim de maior valor como o Brasil, para além da Argentina, são Estados Unidos e China, que é normal, dado o tamanho, né, dos países, mas a Argentina entra sempre aí no terceiro, quarto lugar com um volume bem expressivo e uma pauta bem diversificada. Pode passar? Pronto. E aqui que começa a ter uma visão mais interessante, né? Os produtos exportados pelo Brasil para a Argentina. Eu queria salientar que, como mostra o gráfico que tem na direita da tela, os 72% da pauta de exportação brasileira para a Argentina é produto industrial. Olha, Isso não tem como contradizendo nenhum o que a gente estava falando no outro. começo, que era do agro, né? No final Pois das é. contas. Sabia. E o interessante é que o Brasil, com nenhum outro país do mundo, vai ter uma pauta de comércio exterior tão focada no industrial. Isso, O forte do exatamente. Brasil, na verdade, é commodity, Commodity, né? Isso. exatamente. Minério de Agrícola, cobre, pecuária soja e e tal. mineral. Então, isto quer dizer que a indústria brasileira, a indústria aqui do Nordeste, no que tange ao comércio exterior, tem na Argentina quase que o melhor cliente, Isso. porque já tem muitas relações comerciais desenvolvidas entre indústrias, né, muito fortes, que a gente vai ver. 72% é muito expressivo. Tem uma parte da pauta importante que pertence ao setor automotivo, é Sim. normal, quase a metade dos industriais são automotivos, mas ainda assim tem muitos outros produtos que a gente vê aqui olhando rapidinho, papel e cartão, calçado, manufaturas de diversos produtos, aparelhos eletrônicos, partes do setor automotivo, enfim. Passando para a seguinte slide, por favor. Aqui o inverso. Os produtos que o Brasil importa da Argentina, aí a participação do setor industrial ainda é 61%, o que é muito expressivo. Sim, sim. E o nível que está no patamar semelhante, 70, 60, também fala do seguinte, da integração entre os setores industriais. Por exemplo, a integração do setor automotivo, que quase, dentre esses 60% do industrial, metade é setor automotivo. Tem outros setores que têm muita integração também, como o setor químico, setor farmacêutico, de produtos de limpeza, onde já existe um comércio forte no que tem a ver com insumos para um e para outro lado da fronteira. Quer dizer que as indústrias estão integradas, já estão integradas e podem se integrar ainda mais. É uma integração que é natural e decorre parte deste processo de construção de confiança que o Gilberto estava comentando, construção histórica, que transcende as dinâmicas políticas. Perfeitamente. É isso. As indústrias se cimentam, se constroem em base à competitividade que construem juntos os dois países, até graças ao Mercosul, que tem vários, desde o regime de isenção de tarifas e vários regimes assim muito particulares que são de coerência regulatória e outras regulações que favorecem o registro de produtos, o comércio entre ambos países. Passando para a seguinte, eu vou trazer alguns exemplos de oportunidades comerciais para a indústria. Eu estou trazendo estes exemplos porque a gente, se pensa no agronegócio, sai logo carne, queijo, dulce de leite isso, e tal. isso. Para a indústria não parece tão simples assim, pensar quais são os produtos e as oportunidades. Eu vou salientar aqui que eu escolhi produtos da indústria argentina que já são importados pelo Brasil com um valor superior a 2 milhões de dólares anuais. Por que eu fiz esta escolha? Porque são produtos que já estão bem consolidados, que já estão no mercado brasileiro e que não são assim, importações brasileiras que acontecem num ano por uma operação pontual e depois somem. Não é Né? esporádico, não é uma coisa recorrente, Não é né? esporádica. Já 2 milhões de dólares é um valor Sim, interessante sim. que demonstra o quê? Que o produto já está inserido no mercado brasileiro, já tem competitividade e estrutura de custos que atende o mercado brasileiro. Eu vou dividir esta apresentação breve em 3 tipos de produtos. O primeiro são os produtos manufaturados industriais para indústrias, por exemplo, produtos de vidro, plástico e metal. Aí, por exemplo, tem um comércio muito forte de garrafas. Sim. A Argentina produz muita garrafa de vidro que é exportada para o Brasil.
Garrafa de cerveja, Sim, garrafa de, assim, de geleias, sim, enfim, sim. diferentes tipos de garrafa de vidro. Plástico, metal, por exemplo, metal é muito forte a exportação da Argentina de tampinhas para long neck. E tem outros tipos de produtos de metal, assim, que são produtos manufaturados, mas que servem, atendem a necessidades de indústrias que Sim. produzem outros produtos. Autopeças, acessórios e partes de veículos é uma indústria naturalmente complementária ao comércio de veículos automotivos que já tem. É muito forte, até porque o mercado de peças de reposição é um mercado muito dinâmico entre os dois países, e a Argentina é muito forte nesse sentido. Produtos para a indústria alimentícia, leite em pó, farinha, soro de leite, enzimas alimentares, todo tipo de insumos que são utilizados pelas indústrias alimentícias. A Argentina é muito competitivo e forte. Produtos de alumínio e borracha em forma primária, filtros, pulverizadores, pinos, partes e máquinas. Eu escolhi aqui uma seleção, mas veja a variedade, né? Que Isso, exato, é isso que eu estava nem vendo. Vários imagina. segmentos assim são abordados, né? Isso. Desde a parte de alimentos até a parte de, enfim, de embalagens e É, tudo mais. tem de tudo. Depois, a segunda categoria são insumos para processos industriais. Antes a gente falou de produtos finais, né, utilizados na indústria. Aqui, Isso. insumos, temos químicos para produtos de limpeza, cosmética, fertilizantes. Eu não sabia, interessante. Minha família, ela tem uma indústria de produtos de limpeza. Você falou agora, eu fiquei, rapaz, eu até anotei aqui para depois de Pois pesquisar. é, Vou entrar em contato lá com o pessoal. Pessoal, olha, um dos É produtos, surpreendente assim, essa dispersão. eu vou trazer destaque para dois produtos, assim, um pouco aleatórios, mas que são muito fortes na exportação argentina para o Brasil. Um é um componente químico, que é aquele que faz que os detergentes façam espuma. isso. Esse é super forte. E também a essência, o cheiro de limão, que é muito Sim, utilizado em produtos de limpeza também. O que usa a indústria a essência, brasileira, né, a essência de limão é quase tudo de origem argentina. Isso só para ilustrar, né? Tem muitos outros produtos. Estou trazendo aqui alguns exemplos sim, sim. para, assim, abrir um pouco, né, a mente, a perspectiva para os empresários industriais de tudo que a Argentina tem para oferecer. Insumos farmacêuticos, medicamentos, hormônios, reagentes, tudo que tem a ver com esse tipo de indústrias. A Argentina também já é provedora regular do Brasil, que é interessante porque o farmacêutico é um setor que tem muita regulação. Então, Isso. para quem quer importar, escolher um parceiro onde os produtos já estão registrados é uma grande vantagem. Regulados e acreditados. No Mercosul deve ter um regime único que facilita, obviamente, que esses insumos circulem dentro do território, já com uma visão É isso. transnacional. É isso. Até tem essa integração entre os laboratórios também. Exatamente. Finalmente, plástico em forma primária para a fabricação de diversos produtos. Vou trazer um exemplo rápido aqui. Tem indústrias da Paraíba que fabricam os copinhos para servir sorvete. E o Sim, plástico para fabricar esses copinhos vem da Argentina também. em grãos, é? Também, sim. É a seguinte, bom, isso é para dar apenas alguns exemplos, né? Tem uma grande variedade. E a terceira categoria que eu quis trazer hoje é equipamentos, máquinas e implementos industriais. A Argentina é muito competitiva na produção de máquinas e equipamentos para aquelas indústrias onde a Argentina tem Domínio. vantagens na exportação. Por exemplo, implementos médicos, hospitalares e laboratoriais, agrícolas, panificação, laticínios, máquinas de embalagem, equipamentos para a indústria têxtil e confecção e também para a indústria vinícola. Eu trouxe alguns desses como exemplos porque são setores que têm indústria forte Sim, também no Nordeste, alguns tipo têxtil, vinícola, exato. icônico de Pernambuco também. Aham. E são setores onde a Argentina tem assim, oferece máquinas muito competitivas, oferece serviço de pós-venda, oferece peças. Então, talvez podem ser parcerias muito interessantes para as indústrias daqui. Como é que a gente trabalha, por exemplo, nesses rubros? Vou dar um exemplo, no de equipamento médico hospitalar. A gente faz uma parceria com o Sindosp, o sindicato que reúne os hospitais, as clínicas, para apresentar para eles, para os núcleos que compram insumos importados, a oferta exportável da Argentina. E criar assim, através do selo de qualidade das instituições pernambucanas e o governo argentino, aquele plus de confiança, né, que favorece o clima de negócios. O seguinte,
Já eu vou dar aqui uma visão bem rápida, né? Até a gente conversou sobre, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre o específico de algumas medidas, mas para ter uma visão sobre como o clima de negócios e de comércio exterior tem se desenvolvido de uma maneira muito favorável desde a mudança de governo que a gente teve em dezembro do ano passado. Temos progressos na implementação da janela única de comércio exterior, que é uma grande facilitação de comércio, uma grande poupança de custos nas operações de comércio exterior. As medidas comerciais para facilitar as importações, a gente tinha em anos anteriores algumas reclamações, né, de empresários brasileiros a respeito de irregularidades nos pagamentos das exportações brasileiras de parte dos importadores argentinos. Tudo isso está resolvido agora. Foi criado um novo sistema estatístico de importações, tudo que eram autorizações de importação, que antes eram um pouco demoradas, isso foi eliminado, foi criado apenas um sistema de registro e cadastro, mas as importações são aprovadas automaticamente. Tem interessante também para os produtos, as maquinárias brasileiras, tem programas de incentivo, as importações argentinas de bens de capital estrangeiros, que tem redução de impostos. Outras medidas financeiras para facilitar as importações, medidas para facilitar a regularização de dívidas que os importadores argentinos tinham como exportadores brasileiros, criação de sistemas simplificados de acesso ao mercado de câmbios com prazos reduzidos. Agora tem uma série muito ampla de produtos que a Argentina importa e já está sendo paga aos 30 dias, que tem sido um upgrade muito bom para o que era o panorama até ano passado. E, finalmente, também do lado da exportação, tem medidas tributárias e cambiais para facilitar a exportação, como a eliminação de taxas aplicadas à exportação e eliminação progressiva da obrigação de liquidação de divisas, que está favorecendo também mais produtos serem oferecidos para exportação e também condições de preço mais competitivas. O seguinte, finalmente, isso tem mais a ver, né, com a apresentação do Thales. Alguns avanços na facilitação de comércio entre a Argentina e o Brasil. Primeiro falei apenas as medidas da Argentina, agora medidas em conjunto. Tem o acordo de facilitação de comércio do Mercosul de 2019, tem acordos de coerência regulatória, boas práticas regulatórias, de reconhecimento de operador econômico autorizado. Eu não vou entrar no detalhe, mas todos esses estão orientados a facilitar as operações comerciais, que sejam todos os processos burocráticos, sejam mais rápidos, sejam mais simples, mais transparentes. Já no nível Argentina-Brasil, tem a Declaração sobre Convergência Regulatória de 2018, tem acordos bilaterais, como o Acordo de Reconhecimento Mútuo de Homologação de Veículos, do 2022, Por que são importantes? Porque quando a gente pensa num produto fabricado num país que vai ser destinado a outro país, todas as regulações técnicas têm que estar em conformidade. Isso. Por exemplo, eletrodomésticos, tem que estar em conformidade. Então, já ter uma agenda comum, Argentina-Brasil, onde todas as regulamentações técnicas são comuns, já garante que um produto fabricado num país vai ser aceito tecnicamente no outro país. Isso facilita demais. Até a classificação de eficiência energética, enfim, tem muitos aspectos onde é bem simplificado, né? Os rótulos de produtos, de alimentos, tudo isso está homologado e tem uma regulação coerente, e tudo isso facilita demais poder concretizar as operações de comércio exterior. E acaba também, desculpa interromper, Sim, Julieta, claro. mas acaba até diminuindo um pouco o custo, né? Porque se você tem uma similaridade maior, você consegue fazer uma coisa mais padronizada, né? Então, Exatamente. obviamente, fica mais barato, no final Fica das mais contas. barato. Exatamente. E essa convergência de metrologia, ela pode expandir para integrar também as zonas francas, né? Sim. Lá de Manaus, lá em cima, e acho que tem uma zona franca da Terra do Fogo. Tem na Terra do Fogo e tem em outras províncias também. outras Mas províncias sim, também. facilita Facilita demais. muito, né? A convergência de metrologia, de regulação. Fantástico. Por isso, nesta agenda de desenvolvimento que a gente ainda tem, que Thales mencionou alguns aspectos, como infraestrutura de transporte, logística, também tem essa agenda para avançar na convergência regulatória, reconhecimento mútuo de certificações industriais. Isso quer dizer, por exemplo, que se um veículo é testado para segurança na Argentina, esses testes de segurança Sim, vão por ser aqui. aceitos no Brasil. Não Isso. precisa fazer de novo. Exato. Isso implica menos tempo, menos custos, Eficiência, né? maior rotação de produtos, eficiência. Enfim, toda essa área que tem a ver com a aceitação dos produtos está sendo bastante trabalhada na última década.
tem tido avanços muito expressivos. A gente dá a nossa parte, desde a nossa embaixada argentina em Brasília também, fazemos a nossa parte para facilitar esses avanços no que diz respeito à convergência de regulações, a registro de produtos, enfim, tem um trabalho em paralelo que é feito também dessas representações no exterior para facilitar também que os produtos sejam aceitos. Seguinte. Por fim, eu gostaria de deixar para todos, para dar um print aí, no contato do consulado, nosso e-mail, nosso telefone, e dizer mais uma vez que seja assim, através do SIM e diretamente como contato com o consulado, ficamos à disposição de todos os empresários e os industriais para dar mais informações, fazer trabalhos assim, customizados segundo o interesse, né? Ajudar a entender se tem produtos já seja para importar ou para exportar, que tem demanda, tem boas condições. Criar pontes, né? Isso, a gente está para criar pontes e ajudar a gerar negócios aos privados. Esse é nosso papel hoje dentro do setor público. Excelente. Agradeço. Excelente. Bravo. Nico, voltou? Bom, pessoal, pelo andar da carruagem, mas o debate está muito bom, não quero encerrá-lo. Temos alguns pontos aqui que eu gostaria de provocá-los novamente, né? Por exemplo, vou deixar aberta essa pergunta aqui para todos, né? Na opinião de vocês, quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas argentinas, né? Ou também brasileiras e vice-versa, no caso, né? Negócio com o Brasil e brasileiras com negócio com a Argentina. E como esses desafios podem ser superados? Julieta, se quiser iniciar, Thales, fiquem à vontade, não tem ordem aqui. Tá eu aberto. acho que justamente a gente já conversou um pouco sobre alguns desses desafios. Isso. Eu acho um grande desafio é a geração de confiança. É um desafio assim, está em andamento, em construção cada vez esses esforços para gerar mais confiança dos dois lados, né? Acho que já tem que nem Gilberto trouxe evolução histórica. Isso. Da geração de confiança. Tem alguns aspectos que Thales usualmente comenta, desta vez não comentamos tanto, mas tem muita geração de confiança a nível do setor público, dos governos dos dois países, tanto através do Mercosul quanto através da cooperação em energia nuclear. Então, isso é importante porque veja de outros países no mundo onde ora tem fluxo de comércio, ora fecham as fronteiras. Isso. E não tem mais por conta de desentendimento político. Isso jamais vai acontecer entre o Brasil e a Argentina porque o comércio está tão forte, tão integrado, que o interesse privado prevalece. Sim. Né? E fica cada vez mais forte. E a percepção realmente é de confiança, né? Então, entre os dois países, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, não tem a desconfiança e no final das contas tem instituições também que dão essa chancela e facilitam esses negócios. Né? É isso. Como talvez esses produtos industriais argentinos que a gente comentou e o comércio da indústria em geral é uma área que tem muito espaço para se desenvolver. No Nordeste, a gente faz esse trabalho de trazer conhecimento, né, e de nos aproximar dos empresários, dos industriais do Nordeste, para cimentar e ajudar a gerar essa confiança entre o setor privado dos dois lados. Eu me permito até adicionar um desafio, né? Que é um desafio de ordem, talvez, de técnica jurídica, eu não sei como definir, mas é o desafio seguinte. Julieta trouxe um slide muito rico, eu vou até copiar esse slide, viu? Pode. Com a sua permissão. Porque é um slide que faz um acervo, Felipe, Gilberto e todos os internautas, que faz um acervo de toda a desburocratização que existe. E o desafio está aí. Quando as decisões são tomadas no grupo de mercado comum, na comissão de comércio, né, na cúpula decisória do Mercosul, e publicado no BOM, Boletim Oficial do Mercosul, quando essas decisões são tomadas, a gente fica feliz da vida. E onde é que está o desafio? É que essas decisões cheguem na ponta do fiscal de aduana. Entendi. Porque toma-se uma decisão na cúpula e é desconhecida. E até que chegue no nível de uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, RFB, você tem um time muito longo ou um total desconhecimento. Isso. Então, esse é um desafio. É sair do abstrato, né, de cúpula e ir para a operacionalidade do cara que está na aduana. Porque qual o prejuízo desse gap aí, né? Muito grande. Muito grande. Então, esse é um desafio. Eu até comentava com o Julieta, na outra palestra que nós fizemos, recente, onde, às vezes, esse desconhecimento, ele gera um prejuízo para a indústria. O que tem que ser sanado. Claro. Não é? É a transformação do teórico para o prático operativo, porque a indústria ela tem urgência.
Sim. A urgência do industrial é de manutenção daquele compromisso naquele momento. Então, traduzir isso para prática operacional. Gilberto, alguma consideração? Perfeitamente. Eu acho que, reforçando tudo que se fala aqui, a gente tem desafios internos grandes, né, de integração. A integração é um ato contínuo, ele não para. Toda vez que a gente vai se deparar com um problema, a gente sabe que o problema ele não é finalizado numa mesa como essa aqui. Ele vai se desdobrar em outras escalas e a gente vai precisar cotidianamente estar trabalhando nele. E a gente vence utilizando todas essas ferramentas de negociação que nós temos e que usamos bem em algumas escalas, mas os gigantismos, né? Os países são grandes, a burocracia interna ibérica que nos contamina, né? Ela é gigante, né? A gente culturalmente é burocrático, né? Então a gente tem assim, dentro do tempo, dentro dos espaços que ocupamos, alguns gigantismos, né? E a gente vai falando de integração, e óbvio que a gente está nessa mesa falando de comércio, sim, mas tem tantas outras coisas no mundo paralelo que precisam ser integradas, né? Que atrapalham ou que diminuem a agilidade das atividades comerciais, né? Tem tanta coisa que pode ser feita. A gente tem diferenças culturais que, se você integrar, criar desafios conjuntos de integração, você vai ter aí uma facilitação nessa criação de confiança absurdamente importante para a gente. Andar junto, tá? Brasil, Argentina, os 4 fundadores, mas obviamente a gente está falando de toda uma América Latina que potencialmente pode fazer parte do Mercosul. Claro que a gente olha a América do Sul, mas tem tantos países ali que podem, de certa forma, se integrar a uma dinâmica que culturalmente é parecida, né? E o nosso desafio é fazer com que o que aparenta ser tão diferente é muito parecido. Né? E lembrar de Lujan, né? No final das contas. No final das contas, uma pequena história como essa que eu contei aqui, ela tem tanto simbolismo, né? Que faz com que cidades que provavelmente têm habitantes que nunca se viram de alguma forma terem uma identidade cultural próxima, né? Tem uma cor azul e branco entre as santas que transformam Recife e Lujan, né? Uma pátria tão juntinha, né? Ali com tanto carinho. E a gente precisa andar junto, né? O mundo é integrado hoje em grandes players globais, né? China, Estados Unidos, Europa, de certa forma muito mais integrada do que o Mercosul, né? E a gente fica muitas vezes brigando sozinho, podendo brigar em conjunto, brigando no bom. Estamos em tempos bélicos. Então é bom esclarecer, cuidado, né? Não é brigar, discutir, debater, construir soluções. Né? E a gente precisa andar junto e andar conjuntamente para entrar nas boas batalhas e, pelo nosso gigantismo, pelo nosso tamanho, pela nossa área, pela nossa identidade, vencer essas batalhas com aquilo que a gente faz de melhor, que é negociar, sentar na mesa, dividir um bom churrasco, né? E construir soluções. É isso. Eu queria aproveitar justamente para salientar esse ponto que o Gilberto comentou, no sentido que a convergência cultural, talvez a gente tenha menos integração econômica que os países da União Europeia, mas tem muita mais convergência cultural. Exatamente. Então isso já facilita, porque o entendimento que tem os empresários entre eles quando conversam, assim, o entendimento, até que esse cimento de irmandade das sociedades é muito mais forte. Então isso é uma grande vantagem. Só o fato de estarmos sentados aqui falando um bom portunhol, né? A gente já está tentando aqui, né? Tá valendo, né? Integrar culturalmente, já é uma convergência. Quem sabe que a língua no futuro não é um portunhol, né? A gente já está... Imagina na Europa a quantidade de línguas que até hoje, depois de quantos anos de tentativas de integração, são colocadas numa mesa. Você tem que aprender 4 ou 5 idiomas para poder integrar 50 países que fazem geograficamente parte de uma União Europeia. Né? Aliás, de uma Europa continental, que nem União Europeia é ainda, né? Com desenhos futuros de integração que ainda estão como uma utopia, né? Que não são realidade, mas que, obviamente, tem um exercício construtivo aí por trás. E a gente consegue sentar na mesa aqui e, com muito boa vontade, obviamente, construir um novo idioma comum a todos. Perfeitamente. Vou jogar aqui também um fator que não foi tratado, mas eu acho que importante, né? Ficou aberta a consideração de vocês, a questão da escassez de dólares na Argentina, né? Como isso pode impactar, né, o comércio com o Brasil, enfim, a integração econômica como um todo, né, e esses objetivos do Mercosul. Tá. Um olhou para o outro ali, eu agora fiquei com medo de pronto. Não. Ninguém vai responder. Eu até já comentei um pouquinho numa das slides da minha apresentação a respeito disso, a situação sobre
está melhorando, cada vez está mais abundante a quantidade de Isso. dólares, vamos colocar desse jeito. O presidente tem feito bastante ênfase em criar uma situação de muita solidez macroeconômica. Isso é um ponto importante, justamente porque, alinhado com tudo que a gente conversou, ele entende que iniciativa privada é o motor do crescimento. Sim. Então, que essa demanda de regularizar, né, o acesso ao mercado de câmbio é uma demanda do setor privado, né, do setor privado produtivo em específico. Então, tem feito várias medidas justamente para regularizar, entre elas que eu citei no que tange a importação, foi facilitar o acesso aos mercados, né, ao mercado de câmbios. Por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos mais concretos. Até o ano passado, tinha operações de importação que, para autorizar o importador a chegar a comprar os dólares, justamente podia demorar até 6 ou 8 meses. Isso queria dizer que a dívida, assim, o pagamento da operação comercial ficava em aberto por esse prazo. Agora, tem produtos como farmacêuticos, produtos alimentos, produtos de cesta básica, que já com 30 dias o pagamento é completo. Tem outros produtos que são produtos de maior valor agregado, tipo os carros e outros do setor industrial, que são bens de consumo final industrial, que tem um prazo maior, tem um prazo de até 120 dias, mas já aos 30 dias começa a liberar parcelado, né? Em algumas parcelas, libera todo o valor. Então, está melhorando sim. Sim. Está melhorando sim. De fato, eu até mencionei isso porque eu sei que tem sido uma preocupação dos exportadores brasileiros, e a mensagem é essa, né? Está muito mais regulado, tá, assim, já não tem, o que é muito importante também, é que antes as operações de importação precisavam ser autorizadas pelo governo, agora já não tem mais, e algumas não eram de fato autorizadas. Você citou que está automático agora, né? Agora está automático. Então é só cadastrar, fazer uma declaração juramentada, entrar no site, cadastrar todos os dados da operação, e aí já entra diretamente nesse regime de acesso ao mercado de divisas, que vai depender do produto, o prazo, mas que já são prazos bem reduzidos, e tem essa garantia de que, batendo o prazo, já vai acessar. E tem outros instrumentos que estavam também mencionados na slide, que eu não entrei em detalhe por conta de que não ficasse assim muito maçante, mas que, para quem quiser, é só pedir mais informação, que a gente facilita, né? Instrumentos financeiros para ajudar o importador a acessar o mercado de câmbio ainda mais rapidamente. Então, tem várias assim, linhas de política que o governo tem tomado para fazer face a essa demanda de dólares para o comércio, e é muito bom nesse sentido ver que o governo agora tem uma visão de que o comércio tem que ser fomentado às duas vias, tanto importação quanto exportação, e facilitar as duas vias, importação e exportação. Perfeitamente. Comércio exterior são duas mãos. A balança comercial, no final das contas, Tem que né? equilibrar Tem o jogo, que equilibrar ali, buscar pelo menos ali tem que ganhar na chegada e na saída do produto. E isso é muito importante, ter essa visão de fomentar o ganho do setor privado dos dois países. Sobe um pouco para eu verificar se tem alguma pergunta, para a gente finalizar aqui. Uma pergunta do chat. Essa última. Residente em La Plata? Vamos lá. Quais as perspectivas que eles têm para o setor de tecnologia e inovação? E o que deslumbram do intercâmbio de mão de obra entre os países? Anderson Santos, gerente de negócio do César Pernambuco, residente em La Plata, Argentina. Um abraço, Anderson. Fica aqui o questionamento com relação Uma pergunta muito interessante, porque, veja, a gente está falando de integração que está na camada comercial, né? Produtos que circulam entre os países. Ele faz uma provocação em termos de serviços que possam circular entre os países. Então, pode ser um dos grandes desafios que temos pela frente. Já tivemos, na verdade, assim, a exportação de um capital intelectual dele, que está lá residente na Argentina, né? Então já... Sim. Mas tem alguma perspectiva, tem algo específico com relação à tecnologia e inovação? Eu vou falar primeiro a segunda parte. Intercâmbio de mão de obra não tem mais facilidades que entre a Argentina e o Brasil, porque o Mercosul permite que qualquer trabalhador que queira escolher ir trabalhar num país do outro, faz a gestão para a residência temporária, que dá todos os plenos direitos para trabalhar, estudar, etc., que é super simples, que quase nenhum outro regime assim do mundo tem, talvez a União Europeia tem, mas tirando isso, né, para nós na América Latina é um procedimento muito simples, é muito automático, então tem plena facilidade. Quanto ao setor tecnologia e inovação, a gente tem de pontes,
criando diálogos entre setores, por exemplo, de startups, né? Assim, tecnologia, inovação é gigante também, não sabemos exatamente qual é a área de interesse, mas a gente está criando pontes de diálogo, por exemplo, entre startups argentinas, startups brasileiras, e através dessas pontes é natural que acabe se fomentando, né, essas trocas de serviços, trocas de comércio, enfim. Fica à vontade, eu convido o Anderson, se tem alguma área específica que seja de interesse para comentar contato, né? Especificamente, entre em contato. É interessante, mande e-mail, seja muito bem-vindo. Aqui a gente não foge do trabalho, não. Então... Nós estamos vendo o Anderson aqui. Anderson deve estar fazendo prospecção aí na Argentina, né, Anderson? O César não dá ponto sem nó. Você deve estar aí fazendo prospecção de negócio. Né? Primeiro, boa sorte, eu acho que é importantíssimo o seu papel. Agora, se você prestou atenção a tudo que a gente falou aqui, e eu sei que você prestou como bom pernambucano, eu sei que você vai fazer um papel de integração, já contando essas histórias que eu contei aqui, né? Para que os argentinos tenham curiosidade de conhecer o César, de conhecer Recife, de conhecer Porto Digital, de conhecer Nossa Senhora da Conceição, aqui, de subir o morro, de pagar uma promessa. A gente vai ter um bocado de história para contar agora com os amigos argentinos que estão aí pertinho de você. Perfeitamente. E essa integração que ele está fazendo... Paulista, mas de coração pernambucano. Pronto. Seja bem-vindo. E esse mundo da tecnologia e da inovação é um mundo sem fronteiras. Isso, é um mundo exatamente. que habilita um ganho de capital, um ganho de escala muito grande. Então, o que o Anderson está fazendo aí é, de fato, de grande transformação e de grande benefício para essa integração. Porque a gente fala muito da integração por cima, né? A gente precisa falar de integração por baixo. Não é por baixo no sentido, né, simbólico, é a integração da sociedade civil, dos setores produtivos, dos sindicatos, dos sistemas previdenciários. A base mesmo, né? Claro, né? Do ecoturismo, e certamente da tecnologia e da inovação. É uma alavanca para o futuro. É o futuro próximo da nossa realidade. E esses visionários como o Anderson e o César, Porto Digital e outros tantos atores, eles enxergam esse futuro. Eles fazem um portal de transmissão, né? E que esse portal se transforme em valor agregado para as nossas comunidades todas. Para tudo, né? Para a indústria, para tudo. Pra né? indústria, Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter um bocado de argentino aqui no Hack and Play, né? Na arena, Olha aí, o desafio está lançado, hein? A Consul gostou da ideia. Está fomentado, está fomentado. Tem outra, Anderson, é interessante porque tem outro leque de políticas que a gente leva na frente. Eu passei 6 anos na Embaixada em Brasília tratando de assuntos comerciais e naquela hora a gente trabalhou bastante sobre lograr uma equanimidade nos impostos que são cobrados na exportação e na importação de serviços. Igualdade, né? Igualdade. Isonomia de impostos, né? Isso. Que naquela época tinha mais imposto para importação de serviços do que para os serviços domésticos, né? Que isso, afinal, prejudica a competitividade, né? Então, essas são outras áreas que são complementares, que aí sim o setor público tem um papel, onde a gente também trabalha. E é interessante também, é um convite para os privados, tem vezes que os privados têm uma perspectiva melhor de onde que está o gargalo. Porque são eles que estão na prática, na operação do comércio exterior. Eu sempre converso muito com os importadores, então para mim é normal às vezes ter aí um puxão de orelha, enfim, receber algumas... Ossos do ofício, né? Sugestões sobre como melhorar os processos, Sim, claro. Tipo, X documentação deveria sair antes no processo simplificar, tal coisa. É isso. E a gente está muito aberto para isso porque entende que estamos também a serviço de que as operações dos privados funcionem melhor. Claro. Perfeitamente. Bom, pessoal, pelo andar da hora, eu vou encerrar esse debate. Não que eu realmente gostaria de estender, porque está muito bom. Assim, parabenizo a todos, né? Realmente muito engrandecedor, assim, ensaio com mais informações, inclusive, e até que nem esperava essa questão, que eu sou um pouco argentino, não sabia. Olha aí. Né? Olha aí. Então é isso, pessoal. Encerro assim o 7º FIEP Internacional, desejando uma boa noite e um forte abraço a todos. Até a próxima.